Se tem uma coisa que eu queria, era ter ido no show do Ghost. Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e eu quero falar um pouco sobre Ghost, né? É isso, porque hoje eu tô gravando aqui dia 26, o vídeo tá saindo dia 30, não, dia 29. E na semana passada, nos dias 20 e 21, o Ghost fez 2 shows em São Paulo, né, no Espaço Unimed. Eu não fui, só não fui. Fico chateado com essas coisas, porque, né, não dá pra ir em todos os shows, com essa loucura que tá agora de show, todo mundo resolveu fazer show no Brasil, é show toda semana, um negócio impressionante, é festival, é não sei o quê. Mas, enfim, não pude ir. Se você foi, você faz gentileza pra mim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Conta o que você achou do show da Cripta também. Inclusive, vou deixar aqui em cima o card com o vídeo que eu fiz sobre a Cripta. E, pô, eu fico muito chateado, velho. Queria compartilhar aí dessa experiência de ver as duas bandas. E aí resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. Normalmente eu comento a discografia inteira da banda, ou então eu escolho um disco pra falar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar muito dos discos, eu vou falar da minha faixa preferida de cada um dos álbuns do Ghost. Então, se você está chegando aqui agora, o que você faz? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei nesse vídeo, ativa o sininho para não perder nada e já deixa aqui embaixo nos comentários também quais são as suas músicas favoritas do Ghost. Antes de fazer isso, gente, quero deixar claro o seguinte, isso aqui é uma lista absolutamente pessoal. Em nenhum momento eu estou pretendendo fazer uma lista que, nossa, essas são realmente as melhores músicas do Ghost de toda a história. Cara, o Ghost é uma banda muito louca. Eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada, ver o que a galera acha sobre os melhores discos do Ghost. E aí a primeira lista que eu achei, o Prequel, né, que é o quarto álbum dele, estava em último, como o pior disco. E na outra lista que eu achei, a pessoa colocou como o melhor disco. Então, sabe, não tem consenso, cada um tem a sua opinião e eu acho muito válido que cada um tenha a sua opinião, tá? E não adianta você vir aqui me xingar e falar, porque essa música não sei o que. Tal. Não, deixa a sua lista aqui, vamos comparar, vamos conversar sobre as opiniões, porque eu acho que é muito mais saudável opiniões serem divergentes e a gente poder ter uma conversa adulta sobre os nossos gostos. Principalmente quando se trata de uma banda tão diferenciada quanto o Ghost, né, gente? Porque, ó, os caras, o Ghost é uma banda sueca, né? E eles se juntaram aí, a banda foi formada em 2008, e em 2010 eles lançam a primeira demo e também em 2010 eles lançam a segunda que se chama Elizabeth, que é uma música que vai entrar no primeiro disco, que é uma referência a Elizabeth Bathory, ou Isabel Bathory, dependendo de onde você pesquisar, que era uma condessa, né, conhecida por se banhar no sangue das mulheres para manter a juventude, que não sei o quê. Em 2010 mesmo, eles já lançam o primeiro disco, que não tem nenhum nome aqui na capa, né, mas é conhecido como Opus Eponymous, que seria mais ou menos um disco auto-intitulado, né, isso que significa. É um disco que, assim, ele é mais simples do que o Ghost viria a fazer depois, então o encarte é bem simplão aqui, ó. E eles mesmos falam que eles gravaram o disco todo com os mesmos instrumentos, eles não ficaram trocando muito, porque era uma banda ainda iniciante. E aí começa a lore toda do Ghost, né? Em que o vocalista, que hoje a gente sabe que é um camarada chamado Tobias Ford, é apresentado ali nesse primeiro disco como Papa Emeritus I. Cara, eu acho sensacional que a maior parte dos discos do Ghost são curtos. Esse aqui tem 7 músicas e mais 7 canções, né, por assim dizer, mais uma vinheta introdutória e uma faixa instrumental no final. Então são 9 faixas em 34 minutos. E a minha música favorita desse disco é a faixa número 5, que é Stand By Him, que segundo o próprio Tobias Ford, é a música que deu origem ao Ghost. Quando ele criou essa música, ele criou com a letra em sueco, primeiramente.
Eu falei, cara, isso aqui é um negócio mais pesado que eu já toquei e tal, não sei o que, vamos formar a banda lá em 2008. Eu gosto da bateria, né, do que começa ali, que me lembra um pouquinho Run to the Hills, do Iron Maiden. E depois entra uma guitarra ali, tem um peso bem bacana. Porque, cara, o Ghost é o seguinte, não dá pra você falar qual é o estilo dos caras, tá? É uma banda que é reconhecida como heavy metal, ela se apresenta assim, mas aí depois a gente percebe que ela é muito mais hard rock do que heavy metal, tem umas influências progressivas ali e um tempero pop muito presente, tá? Inclusive até acho curioso porque eles demoraram para alcançar um público mais amplo assim, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas enfim, voltando para a música, cara, ela me ganha mesmo quando ela chega no refrão com a frase lá This is the night of the witch, né? Que ela fica e aí logo depois ela fica mais rápida, depois ela fica mais soturna e ela deixa muito evidente o aspecto teatral do Ghost, cara, porque o Ghost é isso, tá? É uma banda que está incorporando personagens e criando uma peça teatral ali em cima do palco desde sempre. E eu acho que é justamente aí que reside a riqueza do Ghost. Aí, velho, logo depois eles lançam duas músicas, né, que são Secular Haze e I'm a Marionette. Essa segunda é uma cover do ABBA. E aí tem o Dave Grohl tocando guitarra ali e produzindo também. E aí, Secular Haze acaba sendo o primeiro single do disco seguinte. Aí, ó, eu não tenho os outros discos do Ghost, são 5 no total, e mais 3 EPs. Porque, velho, é muito difícil de encontrar. Não é isso, é mentira minha. Dá pra encontrar, mas é muito caro. O disco do Ghost, assim, ou você compra quando sai, como aconteceu com o Impera, né, com o último, ou depois você vai pagar um absurdo. Então, sofro pra ter esses discos. Vou ter ainda, pretendo, né? Mas, enfim, 2013, eles soltam o segundo álbum, que é Infest Suman. São 10 músicas, 47 minutos. E tem uma curiosidade, esse disco ele é lançado nos Estados Unidos com o nome Ghost BC. BC, que significa essencialmente Before Christ, né? Faz sentido com toda a lore da banda, mas na verdade é porque tinha um monte de banda chamada Ghost e para evitar problemas de problemas legais ali, né? Ele coloca o BC depois, só que ele diz que significa because copyright, né? Por causa dos direitos autorais. O título do disco faz uma referência direta à ideia de anticristo ali, porque o Ghost vai trabalhar o tempo todo com essas temáticas. E a última música do primeiro disco, do Opus Eponymus, se chama Gênesis. E aí ele vai dizer que a Gênesis aí é o nascimento do anticristo, que vai, essa ideia vai permear toda a temática do Infest Suma. Cara, eu vou dizer e como eu falei antes, você pode discordar de mim à vontade, não tem problema nenhum. Deixa a sua opinião aqui, né? Contanto que seja com educação. Mas Infest Suma é o disco que eu menos gosto do Ghost. A minha música favorita é Year Zero. E eu gosto porque eles fazem muito isso, né? De misturar uma música sacra, né? Uma coisa de igreja ali com o rock and roll, só que assim, a igreja que é a igreja do capeta, Satanás, coisa ruim, do Lúcifer, de Sete Pele. E essa música, essa mistura da música sacra com o rock and roll, aqui é muito alto, né? Mas o melhor de tudo que me ganha é o riff dessa canção, que eu acho extremamente poderoso. Em 2013, o Ghost lança If You Have Ghost, que é um EP com 5 músicas, e eu não vou falar muito sobre isso, por quê? Porque eu fiz um outro vídeo, vou deixar o card aqui, falando de todas as covers que o Ghost fez, tá? Então não vou entrar nesse assunto aqui. Isso é 2013. E eu esqueci de falar um negócio. No Infest Summum, o Papa Emeritus I dá lugar ao Papa Emeritus II. E agora, em 2015, entra o Papa Emeritus III no Meliora. Novamente 10 músicas, 41 minutos. E aqui eu já tive um pouco mais... E aqui eu já tive um pouco mais de dificuldade. Eu fiquei entre 3 músicas. Eu fiquei entre Cirice,
Series, Mummy Dust e Absolution. Mummy Dust é uma das melodias mais grandiosas assim do disco, e Absolution traz muito elemento de hard rock, com heavy tradicional, não sei o que. A melodia é muito bem construída, mas a que ganhou meu coração aqui mesmo foi Cities, que, cara, é uma música muito envolvente na minha concepção. Ela começa com um violão, os outros instrumentos vão entrando, a bateria é pesadíssima, encaixa muito bem na melodia. Que assim, apesar do peso, ela é muito pop, que é a parada aí que o Ghost gosta de fazer, e principalmente a melodia vocal. A melodia vocal é popíssima, eu diria. Em 2016, eles lançam mais um EP, mais 5 músicas, 4 covers, uma deles, que é o Popstar, né? E em 2017, o que acontece? Por conta de todo um processo judicial, uma parada muito louca ali, a identidade do Tobias Ford, que para alguns já era suspeita, agora ela é revelada, e em 2018 eles lançam o Prequel, né? Não é exatamente em inglês, porque em inglês seria prequel. Eles lançam o Prequel, que é o primeiro disco que vai sair com todo mundo sabendo a identidade do Tobias Ford. Novamente 10 músicas, novamente 41 minutos, mas uma coisa diferente, porque nesse disco não temos o Papa Emeritus, nós temos o Cardinal Cópia, que é um cardeal que deve se provar para ser o próximo Papa Emeritus. E em termos de vendas, foi a melhor estreia do Ghost, considerando aí que discos não vendem tanto mais, né? E aqui também fiquei muito na dúvida, cara. A Rats, que é a segunda faixa do disco, a primeira música mesmo, né? Porque a primeira faixa é uma introdução. Ela é pesadona, tem uma cara de hard rock dos anos 80. E Dance Macabre, que eu não sei, cara, eu posso até estar enganado, mas pra mim é a música mais pop do Ghost, tá? Mas nenhuma das duas é a minha favorita. Eu fiquei na dúvida entre elas. Minha favorita é Pro Memória. É muito louco, né? Você falar de uma banda que tem um punhado de título em latim, né? A gente tá acostumado com as bandas cantando em inglês, com título em inglês. Eles cantam em inglês, mas vários títulos são em latim. E por que que Pro Memória? Aqui a gente tem uma ironia, né? Por que que Pro Memória é a minha favorita? Porque ela ficou muito na minha cabeça depois que eu ouvi, a ponto de eu acordar de noite com essa melodia gritando aqui no meu cérebro, né? E assim, cara, é uma melodia muito bonita. Muito, muito, muito bonita mesmo, mas que obviamente não abandona a temática satânica da banda, né? O cara, nossa, que bonito, lá de repente ele começa a falar Lucifer, é um negócio impressionante. E o refrão, por algum motivo que eu não sei explicar muito direito, me lembra Pink Floyd. Agora, uma coisa curiosa é que a inspiração da capa desse disco vem do Bestial Devastation, o primeiro EP do Sepultura, né? Eu nunca consegui comprar isso aqui em vinil. Eu acabei comprando essa edição aqui, que é o Morbid Visions, que tem o Bestial Devastation, embora o Morbid Visions eu tenha em vinil, né? Morbid Visions é o primeiro álbum mesmo do Sepultura. A única vez que eu encontrei o Bestial Devastation para comprar estava R$ 700 o vinil. E aí, obviamente, não comprei, né? Mas isso aqui mostra muito a influência do Sepultura, que acaba influenciando a capa do Prequel. Toda hora eu vou errar o nome desse disco, né? Do Ghost. Aí, gente, em 2019, o Tobias Ford cria uma nova persona para um single que ele lança, né? São duas músicas ali que são Kiss the Go-Goat e Mariana Cross, que o Mariana Cross foi responsável pelo Ghost viralizar muito fora do meio do metal, porque essa música virou trend no TikTok, né? Essa que é a coisa louca aqui. E aí entra o Papa Nihil ou Papa Emeritus Zero. Então ele fica no meio do caminho ali. E no Impera, esse aqui foi o que eu comprei assim que saiu. É uma capa também que eu acho maravilhosa. Pra mim, acho que é a minha capa favorita do Ghost. Entra o Papa Emeritus IV, que é o filho bastardo do Papa Nihil. Aqui, cara, já tem um encarte muito mais bem trabalhado, muito mais bonito. Olha só. Os outros eu não conheço, né? Os outros eu não vi. Porque, como falei no começo do vídeo, caro. E aqui, embora esse disco seja
Realmente muito bom mesmo. Eu gosto muito de Call Me Little Sunshine e gosto muito de Twenties. Mas, inclusive, eu fiz um vídeo ano passado falando dos melhores discos do ano e esse disco entrou, eu falo de algumas músicas lá. Só que eu não tenho muita dúvida em qual é a minha favorita. Minha favorita aqui é Kaysarion, que é a segunda faixa, né, depois da já tradicional introdução. E é uma música muito envolvente, muito marcante e é uma das melhores aberturas de disco, né, fazendo essa dobradinha aqui com Imperium e Kaysarion. É uma das melhores aberturas de disco que eu já ouvi na minha vida, velho. É o meu disco favorito do Ghost. Esse último é meu disco favorito, sim. E como eu falei, muita gente pode discordar porque, cara, Ghost é uma banda com a qual as pessoas têm uma relação realmente muito diferenciada, né, de uma pessoa para outra, é uma relação muito diferente, muito pessoal. Só para terminar, né, em 2023 eles lançaram ainda o Phantom Mime, são covers também, basicamente, e depois lançaram a Stay, né, uma cover separada, cara, ó, os caras lançam em 2018, depois 2022, o anterior era 2015, então, assim, um disco de inéditas, acho que vai demorar um pouquinho. Mas como eu falei, me conta aí nos comentários se você foi, o que você achou do show do Ghost e qual é a sua música ou quais são as suas músicas favoritas. Deixa a sua listinha aqui. Grande abraço.